Bom, então vamos lá, né? Lá na página 4 do livro de vocês, a gente começa falando o seguinte: mesmo em locais em condições extremas de temperatura baixa e concentração de oxigênio, é possível encontrar vida. Que organismos que vocês acham que podem habitar esses ambientes? Nós temos algumas bactérias, por exemplo, que é o que a gente chama de bactérias extremófilas, que elas podem habitar pântanos, ou sem oxigênio, ou locais onde a gente tem uma temperatura muito alta, como beiradas de vulcões, tá? Então, os seres vivos, eles interagem com o ambiente físico para poder sobreviver e eles têm adaptações necessárias para viver em diferentes condições, né? E também eles podem se modificar dependendo do local onde eles habitam, tudo bem? Então, assim, cada organismo ele está extremamente adaptado àquele ambiente onde ele vive, tudo bem? Bom, um exemplo que a gente tem, que é o da apostila de vocês, ele fala assim, ó: a Laguna de La Plaza fica a cerca de 4.200 metros, acima do nível do mar. Os ventos são intensos e a temperatura pode atingir valores abaixo de zero. Você já imaginou como seria viver em um lugar assim? Então, assim, nós, seres humanos, nós estamos adaptados, nós somos adaptáveis de uma melhor forma, e um ambiente com uma temperatura um pouco mais amena, né? Então, variando ali, né, de 0 até 40 graus, a gente consegue se adaptar de uma forma melhor. Muito abaixo disso ou muito acima disso, a gente já começa a ter um certo prejuízo fisiológico, tudo bem? Mas temos organismos que são adaptáveis em diversas regiões. As teorias mais aceitas sobre a origem da vida propõem que os primeiros seres vivos eles eram unicelulares e heterótrofos. Ou seja, como é que a gente teve todo esse processo de adaptação, tá? Se eu for partir da teoria evolucionista, né, que é o que a ciência toma como base, como origem da vida, eu vou voltando nesses grupos de seres vivos e eu chego até esse primeiro organismo que provavelmente os primeiros seres vivos eles eram unicelulares, ou seja, tinham uma célula só e eram heterótrofos. Como a gente já viu que heterótrofos são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento, que não produzem seu próprio alimento, tudo bem? Ou seja, são aqueles organismos que precisam de outra matéria orgânica para poder se alimentar, tá? Que somos nós, né? Heterótrofos, hétero vem de diferente, não produz seu próprio alimento. E aí, dentro desse ambiente com fonte de energia orgânica que era limitada, foram selecionadas as células que possuíam maior eficiência energética, ou seja, aquelas que conseguiam captar parte dessa energia do ambiente, transformar e aproveitar de forma mais eficiente. E aí, a partir disso, surgem então as células autótrofas. Então, assim, a teoria mais aceita até o momento é que primeiro surgiram os organismos heterótrofos, aqueles que se aproveitavam de matéria orgânica presente no ambiente, tudo bem? Depois de um tempo, como essa matéria orgânica poderia ser muitas vezes limitada e escassa, foi dando origem aos organismos que conseguiam produzir o seu próprio alimento através, né, do processo, enfim, semelhante à fotossíntese, né, que é o processo das células autótrofas, onde elas usam energia luminosa, energia química do ambiente para produzir seu próprio alimento. Dentre os autótrofos, os mais bem-sucedidos, né, então dentro daqueles organismos que conseguiam produzir seu próprio alimento, os mais bem-sucedidos foram os que faziam fotossíntese. Por quê? Porque a energia luminosa já estava disponível no ambiente, né? Liberando cada vez mais oxigênio na atmosfera e ela, então, foi se modificando e posteriormente formando a camada de ozônio. Então, assim, eu tenho um processo, se vocês conseguiram captar essa informação, eu tenho um processo. Então, assim, as primeiras células, para eu ter todos esses seres vivos que eu tenho hoje, eu tive uma gama de eventos que aconteceram. Então, primeiro surgiram seres unicelulares, uma célula só e heterótrofos. O alimento começou a ficar limitado, ou seja, eu não tinha uma quantidade muito grande de alimento. Surgem, então, os organismos que são autótrofos, né, que são aqueles capazes de sintetizar seu próprio alimento. Dentre esses, se dão melhor aqueles que realizavam fotossíntese porque eles usavam energia luminosa vinda do sol, mais a água que já estava presente no ambiente para a produção de energia, tá?
E aí, depois disso, esses organismos que faziam fotossíntese começavam a liberar o oxigênio na atmosfera e deu origem à camada de ozônio. A camada de ozônio ela tem uma forma molecular de O3. São três átomos, né, de oxigênio unidos para formar o ozônio. E a partir daí que os outros seres vivos conseguiram então surgir. Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.